Paz e graça, igreja. Saudações a todos. Você também que nos acompanha através do vídeo, do canal no YouTube. Que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo se recorda aonde paramos na última aula? Romanos, Apocalipse, qual que era o livro mesmo? Romanos, né? Romanos, hoje nós vamos fazer o capítulo 8. Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos, capítulo 8. Nós vamos fazer a exposição dos primeiros 17 versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Quero já desejar boas-vindas ao meu amigo Marquinho. Fica à vontade, viu? Sinta-se acolhido aí, fica à vontade. Antes de irmos aos versículos de Romanos 8, irmãos, eu gostaria de fazer uma breve introdução, a respeito do que nós já vimos até aqui, até para a gente recordar um pouquinho do que foi os primeiros 7 capítulos do livro de Romanos. Tratam sobre a justificação do pecado, da graça de Deus. Os 3 primeiros capítulos, a gente vê Paulo falando um pouquinho sobre a questão do pecado, da condenação, que toda a humanidade está debaixo do pecado, todos somos culpados. Ele destaca lá, seja judeu, seja gentil, todos estão sobre a mesma situação, o mesmo problema, Romanos 3,10, ele diz: não há justo nenhum sequer. Então, primeiro ele aponta a situação que a humanidade se encontra. Depois ele oferece, através das Escrituras, ele mostra para nós a justiça de Deus. Do capítulo 3 ao capítulo 5, Paulo ele vai falar sobre essa justificação pela fé, que é gratuita, que é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Então, primeiro ele mostra o problema, e aí ele começa a falar da solução desse problema. Romanos 3,24, ele vai dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui, ele já aponta um caminho para a resolução desse problema. Romanos 5 mostra os resultados da justificação, que é ter paz com Deus, esperança e principalmente a reconciliação. Então nós somos reconciliados com Deus por causa de Jesus. Romanos 6 vai falar sobre essa libertação do domínio do pecado, onde nós cristãos morremos com Cristo, ressuscitamos para uma nova vida em Cristo, e nós não somos mais escravos do pecado. Romanos 6,11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós professamos fé no Senhor Jesus, somos batizados, recebemos o Espírito Santo, então nós morremos para o nosso antigo eu e nascemos em novidade de vida para viver uma nova vida com Cristo. Então tudo isso Paulo aborda nos primeiros 6 capítulos de Romanos, e no capítulo 7 ele começa a falar sobre o conflito com a carne, após a conversão. Paulo ele vai descrever para nós a incapacidade da lei de santificar, e nós já aprendemos isso, o conflito interior que nós temos após essa regeneração, porque ainda somos homens e mulheres carnais, por assim dizer. E ele vai falar um pouquinho sobre essa fraqueza da carne, sendo cristão. Romanos 7,19, ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da inclinação, sobre esse conflito interior que o crente tem, Ainda que ele deseje justiça, a justiça de Deus, mas ainda se vê incapaz de obedecer plenamente por causa da carne. Essa é a natureza humana caída, Nós somos assim por natureza humana. Agora, no capítulo 8, nós vamos ver Paulo falando sobre essa liberdade definitiva que nós cristãos temos. Paulo ele continua a argumentação de que a obra de Cristo não só justifica diante de Deus, mas também nos liberta do poder do pecado por completo. Nos capacita a viver de conformidade com Deus. E nos garante uma verdadeira esperança. Essas verdades, irmãos,
representa aqui para nós, em Romanos capítulo 8 agora, o clímax, né, dessa explicação do Evangelho que Paulo está trazendo para nós. Especialmente no que se refere à vida em Cristo. Uma vez que ele já falou sobre o problema do pecado, sobre a justificação, agora ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo, sobre sermos adotados como filhos, sobre essa segurança, né, que nós temos nessa esperança. Tendo dito isso, né, entendendo esses primeiros 7 capítulos de Romanos, agora nós vamos efetivamente ler os primeiros versículos de Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 2. Vou pedir para a irmã Vanessa ler para nós os primeiros 2 versículos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Obrigado. O capítulo 8, ele começa com agora, pois. Indica, como eu vinha dizendo, a continuidade de raciocínio, né, do que ele estava tratando no último capítulo. Aonde Paulo, ele vai discutir o conflito entre a carne e a lei de Deus. Aqui ele vai declarar para nós que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha no texto. Ou unidos a Cristo. Isto é, uma declaração de justificação e libertação definitiva do julgamento pelo pecado. Baseado no quê? Na obra de Cristo. Nós fomos justificados e libertos de nossa velha natureza pecaminosa, ou seja, o temor da condenação, ela foi vencido por Cristo. E nesse versículo, quando ele diz condenação, aqui refere-se à condenação espiritual, né? Paulo começa a falar coisas sobre a eternidade, em contraste com as coisas terrenas, para que nós pudéssemos, de alguma forma, colocar esperança naquilo que de fato será eterno. Então, Paulo estava contando aos cristãos, agora, neste momento, essa boa notícia de alguém que já havia pagado a pena, alguém já havia pagado o preço, e essa pessoa é Jesus, mesmo? E uma vez em Cristo, olha o que Romanos 8,33 nos diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, isso mostra a obra completa de Deus foi realizada em Cristo. E dessa certeza, nenhum de nós é merecedor. Mas todos nós necessitamos dela, concorda? Todos nós precisamos dessa justificação. Deus providenciou um meio para que eu e você não seja condenado. Outra coisa que marca o cristianismo, irmãos, é que nós, cristãos, temos esse princípio pela habitação do Espírito Santo, nós entendemos isso, que capacita nossas vidas e permite vivermos acima das propensões carnais. E é isso que nós vamos entender nos próximos versículos. Veja o versículo 2, Romanos 8. Se você quiser ver no slide ou na sua Bíblia, ele diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Primeiro ele destaca essas duas coisas: a lei do Espírito de vida, ou seja, o poder do Espírito Santo que dá a vida, e a lei do pecado e da morte, como o próprio final diz, né? O princípio da antiga natureza que leva à morte espiritual. E espírito esse que nos foi dado, como disse no início da aula, no batismo. Olha Atos capítulo 2, versículo 38. Se você quiser olhar na sua Bíblia ou aqui no slide, olha lá o que diz. Respondeu-lhes Pedro, que Pedro já ensinando: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E eu coloquei esse texto justamente para entendermos o raciocínio de Paulo no que diz respeito aqui no capítulo de Romanos, capítulo 8, onde ele vai falar sobre o Espírito Santo, sobre a importância do Espírito Santo. Nós somos assim apresentados ao Espírito Santo de Deus, ao qual desempenha um papel proeminente aqui em Romanos 8 agora. Eu deixei alguns pontos importantes a respeito disso, que às vezes a gente
fala pouco, talvez, né, a respeito do Espírito Santo, mas tem um papel importante na vida do crente. Em Gênesis capítulo 1 vai falar para nós que o Espírito Santo estava ali participando do ato de trazer a vida à existência. Em Filipenses, Pedro também vai dizer que o Espírito Santo ele inspirou a palavra da vida, a Bíblia que temos, inspirada por Deus. O Espírito Santo foi fundamental no dia de Pentecostes, quando foi derramado sobre toda a carne, a vida espiritual das pessoas. O Espírito Santo, ele continua sendo um fator chave na nossa vida. E eu deixei outros pontos importantes a respeito do Espírito Santo também, que é uma pessoa, né? Eu coloquei para exemplificar ali no slide um triângulo, né, que é uma figura composto de 3 lados, aonde está destacado ali o Espírito Santo, Deus e o Senhor Jesus. Ainda que sendo 3 pessoas, é uma. Alguns usam outros exemplos, né? Muito interessante, quando a Bíblia fala do casamento, né? Quando 2 se unem e se torna uma só carne. Mas ainda continua sendo 2 pessoas, concorda? Não é assim? Então são alguns exemplos, ainda que dentro dessa limitação humana que temos de explicar isso, o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Nós vimos que a palavra diz que ele pode consolar, ele pode ensinar, ele dá testemunho, ele pode guiar, convencer, perscrutar, impedir, como coloquei no texto aqui também, testificar, interceder, falar. Então são todas essas coisas que o Espírito Santo faz e isso é importante. Entender que a nova vida é dependente, precisa do poder do Espírito Santo para ser vivida de acordo com a vontade de Deus, né? Porque nós sozinhos vamos falhar, porque nós cedemos, nós somos fracos. Uma vez tendo recebido o Espírito Santo, há agora esse poder maior controlador no cristão, né? Que é maior do que a natureza pecaminosa do homem. E ele transcende a influência do mal, né? Da carne, a capacidade que temos de sempre buscar as coisas, as inclinações da carne, ele muda isso em nós. Ele dá ao crente a capacidade de viver uma vida mais santa, mais próxima daquilo que o Senhor nos ensina, né? E aquilo que Ele mesmo deseja para nós. Entendendo quem é o Espírito Santo, vamos ler os versículos 3 e 4 de Romanos 8. Pedir para o irmão Alex, pode ler para nós? Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Obrigado, irmão. Acabando a bateria. O que fora impossível à lei. A lei, ela é santa, mas impotente para salvar. As pessoas não conseguiam e não conseguem guardar a lei com perfeição. Por causa dessa enfermidade, dessa fraqueza, a lei era incapaz de libertar a humanidade. A lei, ela aponta, ela mostra o pecado, ela evidencia o pecado, mas ela não salva. Mas a lei é boa. A lei de Moisés nunca foi projetada para... Agora sim. Mas ela revela o que é o pecado, né? Olha o que diz o verso 3. Porquanto que era impossível a lei, ou seja, era impossível dela salvar, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, condenou Deus na carne o pecado. Então, o que a lei não podia fazer, Deus fez por nós. E isso se refere à vitória de Cristo sobre o pecado na cruz. Jesus é a nossa provisão, irmãos.
serviu como oferta pelo pecado, e o propósito da obra de Cristo é que as exigências justas da lei fossem satisfeitas em nós, como o texto diz, mas não por mérito, mas pela vida em espírito. Olha o que o texto diz no versículo 4, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Andar refere-se ao modo como vivemos, ou estilo de vida. O cristão agora vive uma nova vida, como eu introduzi na aula hoje, não mais sob o domínio da carne, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, santificação também é fruto da obra de Deus, dado pelo Espírito Santo de Deus. E olha que interessante o que nós vemos nos próximos versículos. Veja na sua Bíblia comigo. Versículos 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Olha isso. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. São algumas admoestações do apóstolo Paulo. Os atos que praticamos procedem dos nossos pensamentos, nutridos em nossos corações, ou mentes, né? A gente vê muito isso em Provérbios, o próprio Senhor Jesus. O coração é enganoso, né? Por isso Paulo disse, algumas pessoas que se inclinam para a carne e outras que se inclinam para o Espírito. Na NVI diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, somos propensos àquilo. As coisas da carne são atos e atitudes peculiares a este mundo, né? E nós sabemos que é temporário e caminha para o fim. Ter a mente voltada para as coisas da carne significa quem o faz se concentra no que pode ver, ou no que pode sentir ou degustar. O pecado muitas vezes é prazeroso, né? Quem vai dizer que o pecado é ruim? Para a carne, aquilo parece ser muito atrativo. E Paulo, em Gálatas 5, ele vai listar algumas obras da carne, né? Como impureza, bebedice, ciúmes, discórdias, naquilo que podemos pensar que seja imoral. O homem carnal não enxerga nada além dessas coisas. E Paulo, ele disse, essa é uma luta que o cristão também vai ter no dia a dia, ainda que batizado, ainda que já professando fé, nós também passamos por essas dificuldades. Entende por que nós precisamos do Espírito Santo? Preenchermos de coisas que de fato têm a ver com a eternidade, né? Com o verdadeiro cristão. Em contraste com isso, o apóstolo Paulo diz, quem vive com a mente voltada para o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Já não vive mais eu, né? Mas Cristo vive em mim. O que o Espírito deseja, ou as coisas do Espírito, são as preocupações espirituais de Deus, assuntos que pertencem à eternidade. Essas coisas muitas vezes a gente quer ver, sentir, né? Mas não. São coisas que são até mais reais do que as que nós tocamos, sentimos. Ainda essas coisas perdurarão, irmãos, quando as coisas deste mundo desaparecerem para sempre. Voltar a mente para as coisas do Espírito não é fácil, nós sabemos isso, né? Estamos cercados de coisas que podem ser experimentadas, tentações, situações, que nos levam a falhar. Muitas vezes nós vamos falhar, mas temos o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da morte, do juízo. E é por isso também que precisamos, como o mais importante em nossas vidas, ter hábitos que direcionam a nossa atenção para o espiritual. Parece muito óbvio isso, né? Mas a gente às vezes tem preguiça de ler a palavra. E ali está a verdade. Ler o estudo da Bíblia, aquela vida de oração, de estar ao domingo cultuando, participando das aulas, envolvendo com a obra do Senhor, isso é importante para alimentarmos o quê? O Espírito. E nós vamos entender que é isso que Paulo vai nos dizer no decorrer dos versos.
Por que é importante ter uma mentalidade espiritual e não carnal? Romanos 8,6 diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Ou seja, a prática diária da fé transforma também os nossos desejos. Um foco renovado nas coisas que agradam a Deus, né? Isso também é fruto do Espírito. Paulo vai além, né, no final do versículo 7, dizendo que por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Inimizade significa ódio, né, ou oposição do outro. Em resumo, quem está concentrado somente neste mundo está ignorando o propósito de Deus para a sua vida. E vai ficando mais difícil, né? Parece que o poço fica cada vez mais fundo. Está resistindo, se opondo de certa forma. Assim Paulo conclui no versículo 8, né? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E isso que é o mais triste, né? De entender que o que Paulo está dizendo, muitas vezes nós negligenciamos, né? Porque nós colocamos primeiro a nossa vontade, o que eu quero, e depois o que Deus quer. Estar na carne é tentar viver uma vida unicamente dependente dos próprios recursos humanos, carnais, sem a ajuda de Deus. Ser dominado pela carne no lugar do Espírito de Deus. E isso explica porque a regeneração é indispensável. O Espírito Santo é indispensável. Viver uma vida em busca da palavra de Deus constantemente é indispensável. Irmãos, está fácil até aqui? Vamos seguir então para os próximos versículos. Versículo 9 ao versículo 11. Acabou a bateria mesmo, né, do outro. Então eu vou ler aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha isso. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Aqui já falando da eternidade. Por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém? Todo cristão tem o Espírito Santo habitando nele. Não é verdade? E isso deve fazer uma diferença significativa na nossa vida e no nosso viver. A Bíblia ensina que toda pessoa recebe o Espírito Santo como presente no momento em que é salva dos pecados cometidos. Nós já lemos em Atos 2,38, né? Quando essa pessoa é biblicamente batizada. Arrepende, é batizado, e aí Pedro fala, né? Recebereis o dom do Espírito Santo. Possuir o Espírito é característica normal e necessária de cada cristão. Paulo ele disse em Romanos 8,9, olha lá. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Se você não está em Cristo, você não é dele. Ou não pertence a ele. E vamos ver que um dos propósitos do dom do Espírito Santo é servir como penhor da nossa herança eterna. Ou selo. Os irmãos já ouviram falar sobre isso ou não? Sim ou não? Olha o que Paulo diz nesses dois textos, para ficar um pouquinho mais claro para os irmãos o que eu estou querendo dizer aqui. Paulo disse em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Mas como? Ele explica, olha aqui. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aqui na NVI. Olha o que ele diz também em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Olha que interessante isso. Nós só permanecemos firmes em Cristo por causa de quem?
de Deus, do Espírito Santo, que nos selou. E ele serve como o quê? Garantia. O texto está dizendo. Aqueles que creram na palavra da verdade, do evangelho da verdade. Eu gosto muito dos exemplos que o irmão Getúlio às vezes traz aqui nas aulas e no sermão, né, que ajuda muito a exemplificar isso. E eu gostaria de trazer um também a respeito desse assunto. E eu pergunto aos irmãos, né, o que você faria se lhes dissessem que Deus ou Jesus viesse morar na sua casa? Ligar para o irmão Abimael: irmão, Jesus está chegando aí, falou que vai morar com você. O que você faria? Imagina isso. Provavelmente, eu, pelo menos, correria para arrumar as coisas. Tenho certeza que a Vanessa falou: tira essa toalha da cama, pelo amor de Deus, arruma isso. Deixa tudo no lugar, tudo arrumadinho. É isso aí. É o que o Senhor Jesus faz conosco. E como nós estamos recebendo o Senhor Jesus na nossa casa? Será que nós já fizemos essa faxina? Porque Ele fala para nós que nós somos templo e morada dEle. Olha que responsabilidade, irmãos. Nós somos o lugar de habitação do Espírito Santo. E essa faxina já tinha que ter começado, né? Paulo disse no versículo 10 de Romanos 8: visto que o Espírito de Cristo habita em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, estabelecer essa verdade era um dos propósitos de Paulo, fica claro aqui. Uma vez que o Espírito Santo vive em mim, vive em você. Então, nós devemos agir como Ele nos orienta, Ele nos ensina. Visto que o Espírito de Deus habita em nós, versículo 11 diz: esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Olha que esperança nós temos, né? Um futuro com Deus. Quando fomos batizados, Ele nos deu o Espírito como presente. Um dia Ele nos ressuscitará dos mortos por meio do Espírito também dado por Ele. O Espírito Santo de Deus é a presença permanente que capacita cada um de nós, que guia, que santifica cada um de nós cristãos. E a marca do verdadeiro cristão é a presença do Espírito Santo. Nós somos selados, chamados de propriedade exclusiva de Deus. Seguindo agora para os versículos finais da aula, Romanos 8, versículo 12 ao 17. Acompanha comigo, irmãos, para a gente entender esse desfecho aqui. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? O Espírito que constrange, né? Se fomos libertos, não vivemos mais segundo os desejos da antiga natureza. E Ele precisa fazer isso em nós, buscando sempre arrependimento, constrangidos mesmo, né? Porque a palavra nos confronta, assim como ela nos exorta e nos ensina, nos corrige, nos mostra o caminho que precisamos trilhar. Versículo 13, ele diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar significa
matar, né, ou entregar à morte. E o que Paulo está instruindo a nós cristãos a fazer? A matar os feitos do corpo. Isto é, que tenha como propósito servir a nós mesmos e não a Deus ou outras pessoas. Os feitos do corpo mesmo. Aquilo que eu quero. Aquilo que a minha carne quer. Como podemos fazer isso? Isso podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Paulo diz, pelo Espírito vocês fazem morrer os feitos do corpo. O esforço que podemos fazer é esse. Viver vidas tementes a Deus, buscando em sua palavra a orientação que precisamos, ao mesmo tempo confiando que o Senhor nos dá a força necessária para vencer essa batalha diária, né? A batalha contra a carne ela é contínua. Todavia, Paulo garantiu que ela não é uma batalha sem esperança. Trata-se de uma batalha que lutamos tendo Deus do nosso lado. Qual pode ser, Lucas, o resultado com a ajuda do Espírito Santo de Deus? Olha o que ele nos ensina. Se pelo Espírito, aqui, se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que deixam o Espírito de Deus guiá-los. Mas Lucas, como que nós somos guiados pelo Espírito Santo? Não espere, irmãos, vão rasgar o céu e uma voz sair. Não, não. É simples. Recorrendo à palavra da verdade, a palavra escrita, que ele mesmo inspirou. Está fácil o acesso, né? Nunca é demais enfatizar que a única maneira objetiva que nós sabemos, de sabermos de fato que o Espírito Santo quer isso de nós. Nós somos dependentes dele. No versículo 15, Paulo continua dizendo, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Porque fomos assim abençoados, clamamos, Abba, Pai. Abba é um vocábulo aramaico, né? Em pesquisa aqui, o significado dele é papai ou papaizinho, né? De uma forma um pouco mais carinhosa, o termo. Jesus usou esse termo lá no Getsemane, quando rogou a Deus, né? Abba, Pai, em Marcos 14. Através de que meio passamos a ser filhos de Deus, Lucas? Paulo disse que recebemos o espírito de adoção. E o que significa adoção? Olha lá, recebemos o espírito de adoção, na parte B do versículo 15. Refere-se a uma pessoa receber o lugar, posição e privilégio de um filho. Mesmo que essa pessoa, esse indivíduo, não tenha parentesco com seus pais por nascimento. Mas ele tem o mesmo direito de um filho. Entende a posição que nós estávamos? No início da aula nós falamos sobre pecado, sobre a justificação. E agora o que Paulo está dizendo nesses últimos versos? Olha o que 1 João 3, verso 1 diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, o de sermos chamados filhos e filhas de Deus. É espetacular, né, irmãos, contemplar tudo isso. Mas como realmente sabemos que somos filhos de Deus e ter essa certeza? Como podemos nos comportar hoje? Inclinando para a carne ou para as coisas do Espírito? Viver como um herdeiro de Deus ou deste mundo? Olha o verso 16. Como realmente sabemos que somos filhos de Deus? Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo. Visto que o Espírito Santo testifica que somos nascidos de Deus, sabemos, portanto, que somos também herdeiros de Deus. Versículo 17. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus.
A palavra herdeiros enfatiza mais uma vez que nós não compramos a salvação. Nós não temos mérito nenhum, mas somos salvos pela graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus. E Pedro referiu-se a essa herança que aguarda os filhos de Deus fiéis como uma herança incorruptível. 1 Pedro 1,14. Herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É a visão de Pedro a respeito da salvação, dessa tão maravilhosa graça. E esta herança é algo ganho pelos esforços de outra pessoa, de outro indivíduo, e dado a um herdeiro. Da mesma forma, a nossa herança eterna foi ganha por Jesus, e será dada a nós. Que graça é essa, né, irmãos? Entender isso é precioso para nós. E nos fortalece a viver uma vida de acordo com o que ele está nos dizendo aqui hoje. Paulo ainda acrescentou, né? Final do versículo 17. Somos co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiros, irmãos? Pode responder. Entendi. Basicamente, entendendo o que nós já aprendemos nesta aula, a posição que nós estávamos, somos chamados de herdeiros de Deus, filhos e filhas de Deus. Estava numa posição de condenação, de morte, e agora somos colocados próximos de Deus, co-herdeiros com Cristo. A herança que só Jesus mereceu, nós ganhamos. Olha que louco isso. Impressionante, né, Alex? Tente por um instante, irmãos, imaginar a glória e a honra que Cristo recebeu ao retornar ao Pai, né? Após a morte e ressurreição, ele está à direita de Deus. Estamos longe até, inclusive, de entender isso. Recebido na glória. E aí Paulo vem dizer agora no versículo 17 que com ele glorificados, né? Depois a gente vai ver mais adiante no futuro, nos próximos versículos, a glória a ser revelada a nós. Então, o apóstolo, ele está dizendo que aquele a quem ele justificou, glorificou. Então, imagina essa tão maravilhosa graça que o Senhor nos deu. Jesus mereceu o que ele herdou, nós não. Então tenhamos em mente que Jesus recebeu a sua herança por direito, enquanto nós recebemos a nossa pela graça. E é isso que Paulo começa a tratar aqui com nós no capítulo 8. E termino, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem o justifica. Nós estamos aos cuidados de Deus. Nós podemos descansar em Deus. É isso. Nós estamos sobre os cuidados dele, nós somos propriedade dele, nós somos selados pelo Espírito Santo dele. E é isso que nos capacita e nos dá força para seguirmos em frente, para lutarmos contra as nossas propensões carnais, para vencer isso, alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Como no primeiro versículo que nós começamos hoje, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Próxima aula nós vamos dar continuidade a partir do versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, então não percam. Vamos fazer agora uma pausa para o café e voltamos para o culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém?